Olá, estamos por aqui. Bom, ontem a gente já inaugurou o estúdio, né? Mas este programa aqui, Histórias com Soisa, é o primeiro deles neste estúdio aqui no Conselho Comunitário do Monte Verde, onde nós estamos agora. E esta figura impoluta aqui, né? Tudo bom, Walter? Não teria chance de não ser Monte Red? Monte Red? É porque você falou Monte Verde, aqui é vermelho. Ah, sim, tá. Green não, Red. Tá bom. Gente boa, um abraço carinhoso para vocês. É uma satisfação muito, como diria aquele Pôncio Pilatos, é uma satisfação muito grande. Quantas vezes eu escutei isso cobrindo futebol? É uma satisfação. Aliás, eu quero já começar contando uma boa de futebol. Sensacional. Não tem nada a ver com o fato do Avaí ter sobrado agora. Tá. O Avaí excursionou, eu não me lembro o ano, na década de 70, ele fez diversos jogos na América do Sul, chegou até a América Central e foi até o México, na América do Norte. Tá. Ele me parece que só perdeu o primeiro jogo, o resto tudo ele ou ganhou ou empatou. Então foi uma campanha espetacular. E teve um jogador que trabalhava comigo, um dos mestres do rádio, um narrador chamado, que eu admiro demais até hoje ainda, chamado, um pouquinho mais velho do que eu, chamado Fernando Linhares da Silva. Ah, eu dia desse vi ele na rua. Fernando Linhares da Silva. Grande figura humana, né? Um beijão grande para você, meu carinho para você. E naquele dia, em plena Praça 15 de Novembro, a delegação do Avaí pegava o ônibus, foi para o aeroporto e tal, e ele entrevistou um jogador do Avaí, Maneca, que era zagueiro. Tá. Batia até na mãe. Tá. Entende como é? Dele. Gente boa. Gente fina. Mas jogava bem. Zagueiro. E aí o Fernando fez a... O que você espera dessa excursão? Vamos supor que fosse uma pergunta assim. Ouvintes da Rádio Guarujá, muito bom dia, vamos supor. Voz de locutor. Meu querido Fernando Linhares da Silva, muito bom dia e tal. É uma satisfação e tal, e vai. 40 dias após, numa segunda ou terça-feira de carnaval, volta ao Avaí. Né? Naquele tempo funcionava mais o esquema jornal, era o jornal Estado, cobrindo a excursão do Avaí. E aí o que acontece? Por coincidência, coube ao Fernando Linhares da Silva, que era narrador, naquela oportunidade que se nos apresentava, ser repórter. Que maravilha. E quem que cai para ele entrevistar? Quem cai? Maneca. Aí ele disse assim, e daí, Maneca? O resultado da excursão do Avaí foi um sucesso, tal, muitas vitórias, 2 ou 3 empates e apenas uma derrota, um negócio espetacular. Ele atacou de satisfação de novo. Como é o nome da rádio, por favor? Esse Fernando ficou pé da vida, porque o Maneca, que 40 dias antes, tratou a rádio pelo nome. Sim. E tratou o repórter pelo nome, entende como é que é? E ficou nessa cerimônia toda. Ouvintes da Rádio Guarujá, muito tal. Fernando Linhares da Silva, tal. Na volta ele não conhecia mais ninguém. E não tem coisa pior do que o entrevistado perguntar o nome do entrevistador. Né? Exato. É uma indelicadeza quase, né? E já que eu falei do Avaí... Sabe que eu tinha um colega, Félix Valente. É parente do César? Félix nosso Valente. Aqui? Não, mas é parente do César? Não. Do nosso César Valente? Não é. Não é tão valente, então? Não. Mais ou menos. Aí o Félix era superintendente da rádio e tal. E aí ele viu que tinha um sujeito na antessala do estúdio, há horas ali, né? Mas ele não sabia quem era. E um programa famoso, sala de redação lá no Porto Alegre. E o cara ali, né? Meia hora do sujeito sentado ali. Aí ele falou, cara, vocês não vão convidar o cara tá ali. Não, traz ele pra cá. E aí ele foi falar com o cara e esqueceu de perguntar quem era, né? Devia ser uma grande figura, sei lá, né? Mas ele não quis perder a caminhada. E aí chegou pro cara e disse assim, amigo, o senhor é o famoso quem, hein? E qual foi a resposta dele? O cara disse, eu sou secretário de cultura, não sei da onde. O cara estava fazendo uma visita para a rádio. Né? Só que ele não conhecia o cara, eu sou o famoso quem?
Essa é boa, esse é o famoso quem. E tem uma famosa também, já que eu falei no Avaí, vamos falar do Figueirense também. Uma ocasião, acho que eu já contei isso aqui. O Casagrande, que era o lateral esquerdo do Figueirense, foi campeão no Figueirense em 72, reconquistando depois de um bocado de tempo, acho que umas 4 décadas, o título para a capital. E o Figueirense foi campeão em 72 e 74. E o Avaí foi campeão em 73 e 75. E aí, estou no estádio lá, cobrindo um treinamento, ele chega, Valdo Souza, eu quero falar contigo. Pois não, o que houve? Que é esse tal de Big House que tu anuncias no Figueirense? Peçanha, fulano, Moenda, tal, e Big House. Big House. Quem que está do lado? O Adairto, que já faleceu. Ô animal, não vê que Big House é Casa Grande em francês? Adairto, me perdoe. Precisa. Quer dizer, tentou entrar no queima, mas fez uma cagada maior. Vou te contar. Essas coisas aconteceram comigo. Quer dizer que tu vem de longe já com esse negócio? Ah, não. Eu comecei a fazer futebol. Esse negócio de Gardens da Babilônia, isso é apenas uma extensão. A frase é como dizia Pôncio Pilatos em Los Gardens da Babilônia. No meu, não. Só que tem eu sei, sabe, né? Aí a baixinha, você bota o white nisso aí, porque senão vai dar complicação. Black and white. Bota o white nisso aí, que senão vai dar complicação. Mas eu comecei, Marcelo, a fazer futebol na Rádio Jornal A Verdade, equipe vermelhinha, em 1960. A Rádio Jornal A Verdade. E tinha lá um cidadão que talvez você conheça de nome, ele depois foi simplesmente narrador titular da Rádio Bandeirantes de São Paulo, no tempo que a Bandeirantes ficava na rua Paula Souza 181, em São Paulo. Odemar Costa, hoje é fazendeiro no interior de São Paulo, mas continua ainda, ele tem um estúdio montado na casa dele. Falei com ele faz umas 3 semanas, mais ou menos. Mas o que ele faz numa fazenda, no estúdio? Ele grava comerciais ainda, mensagens, entendi. Tudo. Ele é locutor. Bota locutor nisso, um vozeirão. Antigamente se dava valor para isso. Né? Para ser locutor, narrador titular da Rádio Bandeirantes, uma emissora que tinha Pedro Luiz, Edson Leite, Mário Moraes e depois o Fiore Giliotti, tem que ser bom. Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. E o estilo do Pedro Luiz era muito mais vibrante, do Edson Luiz também era muito mais vibrante. E eu guardo uma frase do Pedro Luiz, dita no final da década de 60, ainda quando a Bandeirantes era na rua Paula Souza 181. Eu decorei bem isso. Está boa ainda, com a graça de Deus, apesar dos 78 anos. Disse Pedro Luiz, dizem que quem manda é Abraim Tebé, com ele Mozart de Giorgio, e que os dois, antes de serem controlados por Silvio Pacheco, o controlam, mas em compensação são controlados por Mendonça Falcão, que era o presidente da Federação Paulista de Futebol, que não estava tão sujo como o Nero, que não pode nem sair da... Nem pode ser. Nem pensar, né? Não pode reunião fora. Tem Pirassununga, aí ele pode ir, não é? Ou não? Se tiver uma delegacia lá... Quanta sujeira, né, Marcelo? Quanta sujeira em praticamente todos os segmentos políticos da nossa cidade, do nosso país. Aí a gente entende como é que o sujeito vai 2 vezes à Suíça por ano, vai comer um camarão em Miami, vai tomar um vinho em Sai Paris. sexta de noite, fica sábado e domingo e volta no domingo à noite. Com a maior tranquilo. E te olha pro sujeito, parece que ele... com aquela cara de paisagem, né? Isso não é de agora, isso vem de muito e muito tempo. E, sinceramente, como brasileiro há 78 anos, eu acho que eu me sinto na obrigação de cumprimentar as autoridades, nem todas, mas algumas autoridades, que estão colocando tudo isso para fora, mostrando que
As histórias do Cabral, pelo amor de Deus, impede que ele só vai pegar no máximo. Impressionante, né? Ele só vai pegar 30. Pô, o cara deu um bracelete, um anel de 3 milhões. Não, e pior é o seguinte, o sujeito não toma vergonha na cara nem preso. Nem preso. Dia desses tiveram que recolher a sala de TV dentro da cadeia. Não, e fora a comida, né? As comidas de primeiro. Né? Agora, tem que ter conivência de alguém lá dentro, né? Agora, cara, o sujeito é sem vergonha mesmo. Né? Tu viu a argumentação dele? Não, isso aí vendem aqui na cantina. Pode deixar aí. O requeijão. Não, na cantina. Iogurte. Na cantina da penitenciária vende isso. O Activia. Oi, o Activia vende aqui na cantina. Aí o cara se liga, tá, então esse aí deixa aí. Então você veja o seguinte, ele vai pegar no máximo 30 anos, porque ninguém pega mais. Ele está condenado a 73 anos. Não pode, né? Não adianta. A lei brasileira não. 30. E depois tem aquele negócio de redução, correção de pena. Claro, Bom comportamento, isso e aquilo. E depois tem o Bensola, né? Não estraga o programa. Hein? Não estraga o programa. Agora ele mandou soltar o cunhado. Pela terceira vez. Puxa. E o cara trabalha junto com a mulher dele num escritório de advocacia. Não estraga o programa. Aquela história que tu contou, dia desses eu estava ouvindo de novo aqui, que eu fico passando. Qual é? Aquela que assaltaram a geladeira. Os rapazes assaltaram a geladeira, comeram um monte de coisa. E aí não conseguiam ir aos pés, como eles tinham antigamente. Isso, exato. Ir ao quarto-banho. Né? Aí foram saber, olha, como é que eu faço? Tá, estou com uma prisão de ventre. Eu digo, olha, fala com o Bensola, que ele está soltando tudo. Até isso eles são. Não precisa óleo. Até a prisão de ventre. Não precisa óleo mineral, não precisa castanha. Só dá uma ligada. Só dá uma ligada. Como será que os outros 10... e inclusive a presidente... Qual é a frase que tu acha que o Marco Aurélio Melo, com aquela elegância dele, com aquela calma... Eu conheço bem a frase quando o Barroso entrou, lembra, né? Não foi desse lado, foi desse lado. Vejo que o novato não está bem a par das coisas. Ele deu uma empáfia para falar, eu gosto dele, sabe? Eu gosto dele. Gosta daquela elegância. Tá, então vou te fazer essa pergunta, vou te botar no fogo. Na intimidade, o que os outros 10 acham do comportamento do Bensola? Isso o ex-presidente, que já está aposentado, chegou a dizer. O Celso? Não, o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa teve uma época aí, eu acho que faz uns... Olha, ele inaugurou a baixaria a bate-boca, né? Antigamente era muito raro ter um bate-boca entre ministros, né? Mas essa eu acho que foi a primeira vez. E eles bateram boca, o Gilmar Mendes e o Joaquim Barbosa. E o Joaquim Barbosa, pelas tantas, disse assim: o senhor não está na sua fazenda, viu? O senhor não está lidando com os seus jagunços. Ele disse isso ele era presidente. E houve contestação, não? Não, aí houve uma... Isso está no YouTube, só acessar. Foi uma das primeiras... E ele altercações. Disse, ali que se ficou sabendo, eu pelo menos não sabia, eu acho que o grande público não sabia, que o Gilmar Mendes é fazendeiro, é latifundiário, e ele tem diversos funcionários na fazenda, os quais o Joaquim Barbosa chamou de jagunços, né? Diz que ele tem jagunços, né? E diz que trata muito mal os empregados e tal, né? Há relatos disso. E ninguém do Ministério do Trabalho dá uma olhada lá? Pois né? Meu querido, sabes o que eu descobri ontem? Fiquei triste, rapaz. Tu sabias que o Mussolini era jornalista? Mussolini, No Netflix estava assistindo uns documentários, assim, da Segunda Guerra Mundial e tal. O desgraçado do Mussolini era jornalista antes de ser milico, de entrar naquele esquema lá da guerra. Cara, nessa época já existia essa formação profissional? Não, talvez não, mas ao menos... Viu onde? No filme, no documentário? No documentário. É só levanta aí Benito Mussolini e tal. Enforcaram ele direitinho, pior é que botaram de cabeça para baixo ainda, né? Ele ficou meio tonto. Sim, para não ter dúvida. E tenho assistido também histórias
Netflix é fantástico. Fantástico. Pelo R$19,90 que eu pago por mês, já se pagou. Entrou nessa era da digital, mas eu não consigo. Já se pagou tranquilamente. Sabe que eu boto no Netflix e diz assim, faça um mês grátis. O primeiro mês não é pago. Aí eu vou lá e não dá o meu negócio lá, rapaz. Clico no troço e ele volta pro comece. Não, grátis. Então tem alguma coisa errada na hora de você clicar lá. Mas está. E não é só, né? Só coisas da Segunda Guerra Mundial. Documentários. Tem um documentário do Frank Sinatra. Se eu admirava o Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra, passei a admirar muito mais ainda. Porque se falou do envolvimento dele com a máfia. De fato, houve alguma coisa. E ele nunca desmentiu isso. Né? Mas isso representou praticamente um tiquinho de nada na história do Frank Sinatra. Agora, o que esse cara ajudou pessoas e entidades é um negócio fantástico. É mesmo? Negócio narrado por pessoas que, inclusive, receberam benefícios dele e nem sabiam a origem. Sim. Frank Sinatra. Um documentário... Eu vi histórias parecidas com essa do Louis Armstrong. Isso. Que era outro Isso. A preocupação, e não queria aparecer. Vou ajudar o Marcelo, mas eu não quero que o Marcelo... Como manda, né? Exato. A mão direita não menos sabe... os políticos. A mão direita não sabe o que a esquerda fez. Né? O político dá R$10 e diz, viram lá para o Antônio da Silva, eu dei R$1.000. O sujeito chega a registrar em cartório o que deu, né? Outro cara fantástico, também conhecia a história, morreu cedo demais, 46 anos, Nat King Cole. Também voltado à raça negra, voltado a ajudar as pessoas. Sensacional. Sabe então, que vale a pena você assistir esses documentários. O Nat King Cole, quando morreu, ele morava 46 anos. Em Havana. E por isso vem a história dele ter gravado muita rumba, né? Ele gravou com músicas só latino-americanas. Mas por conta disso, né? Quizás. E a casa de onde ele morava, Farres. a casa onde ele morava em Havana, até hoje está preservada, com todos os problemas políticos e tal, né? Porque Havana era quase um prostíbulo americano, né? Na década de 60, né? De 50, aliás. Antes do Fulgêncio, né? Ainda com o Fulgêncio no governo. Fulgêncio. E o Nat King Cole morava ali, né? E a casa dele está preservada. E dizem até que foi ele que inventou a Cuba Libre. Essa é por minha conta. Essa. Mas, Marcelo, eu comecei a fazer futebol em 1960. Bom, já que é por tua conta, manda duas, né? Cuba Libre. Era uma bebida gostosa e tal. Eu cheguei a pegar Só que eu hoje, desde o infarto, dia 30 de outubro eu estou com 19 aninhos apenas, né? De 30 de outubro de 98, na casa da sogra, lá em Maravilha, ainda. Na casa da sogra, ainda fui um infarto. Sim, isso não é piada, né? Não, isso é verdade. Tivesse um infarto na casa da sogra. E sabes o que eu estava fazendo? Você não vai acreditar. Fui até advertido. Eu estava pintando o meio-fio na frente da casa. Era uma casa de madeira, mas muito grande, uma casa com 150 metros quadrados de área construída, mas era de madeira. Embaixo tinha o depósito de máquina de lavar roupa, fogão a lenha e tudo e tal. Eu estava pintando o meio-fio bem na frente da casa da dona Ilse, que era minha sogra à época, e pintando umas 4 ou 5 árvores que tinham ali até 1 metro de altura. Eu faço isso em Canasvieiras também. Calcrem com bastante densidade, para ficar bem branco, bonito e tal. Me passa um fiscal da prefeitura, me chamou a atenção. Eu estava fazendo aquilo com a autorização de quem? Eu disse assim, a calçada é pública e tal. Primeiro eu estou melhorando a calçada. O visual aqui e tal. Era uma avenida Araucária, que é a principal avenida lá em Canasvieiras, lá em Maravilha. Uma avenida para 3 carros em cada lado, com um canteiro central. E pintando e tal, pintando as árvores. Só tem autorização? Eu disse, não. O dono da casa
é que mandou eu pintar. Mentira, eu pintei por minha iniciativa. Claro. E ficou por isso e tal. Se o senhor gostou do trabalho, qualquer coisa, R$10 eu estou topando continuar o trabalho para os outros lados e tudo. Cara, tá. Um sobrinho estava junto comigo, riu pra caramba. Tá. E aí E aí o que acontece? Eu estava com um balde de calcrem aqui, de como é que a gente chama? Caiação, aqui, e aqui a brocha. Então eu estava fazendo 2 exercícios que normalmente eu não fazia. Sim. E terminou o serviço, 1h da tarde mais ou menos, eu comecei a sentir um quadro diferente, um negócio desagradável nos 2 braços. Eu imaginei que como eu estava com o balde aqui fazendo força e com a brocha aqui fazendo força também, era isso que estava gerando aquilo que provavelmente deveria acontecer só no dia seguinte. Mas aconteceu naquela hora. A minha cunhada disse, isso é um infarto. E levamos para o hospital. A freira conseguiu colocar um catéter aqui dentro do meu nariz sem que eu... Bom, primeiro, consciente o tempo todo. Pô, e catéter é um troço pelo nariz, é um troço... Não, mas, Marcelo, eu não senti, não sei como é que... Seu Walter, se o senhor precisar, nós já temos o catéter no seu nariz aqui, se o senhor precisar de oxigênio. Veio o médico, o doutor Evandro, sou muito grato a ele e tal, estou deitado, ele fez a seguinte pergunta: você fuma? Nunca, doutor. Está mais fácil, olha o verbo que ele usou, está mais fácil tentar te salvar. Mandamos buscar um avião UTI em Curitiba. Que cagaço, hein? Pô, mandamos buscar um avião UTI em Curitiba, desceu em Chapecó, e eu fui. E eu fui de Maravilha a Chapecó na ambulância da Unimed contando piada. E o motorista, eu estava deitado, né? E o motorista da Kombi apavorado. Disse, mas como? Os caras teve um infarto, Kombi? Eu pesava 100... Já tinha tido infarto? Já. Eu pesava 104 quilos. Nossa. Ainda tive que ir de Maravilha. Quanto tu pesa hoje? Hoje, 82. Mas do último programa para cá, eu acho que eu emagreci 5 quilos. Eu tô por ali. Eu pesava quase 130 quilos, rapaz. Mais do que eu ainda, e tu és menor do que eu. Bom, tu me viu, Gold, tu sabe quanto. Infelizmente isso passou tudo tranquilo até hoje, já com quase 78. Tranquilo. Mas aí valeu, gente. Então, se você já está fumando há muito tempo, deixe de fumar. Sempre é tempo, né? Eu escapei porque nunca fumei, senão eu não teria essa vida que eu tenho hoje. Só para lembrar, o sujeito que fuma, ele tem o cheiro de o quê? Cheiro de hiena podre. Hiena podre. Nossa Senhora. Tem um hálito de hiena podre. É ganhar um beijinho de uma hiena. Isso. Que recém fez uma refeição. Exato. Vamos dizer Pegou assim. um urubu daqueles de 20 anos e traçou. Certo. Nossa Senhora. E graças a isso, então, mas a gente escuta às vezes o seguinte, Marcelo, mas tem médico que fuma. Infelizmente tem. Agora não, mas ele já fumou e era cardiologista. Claro. Amigo meu também. Tem jornalista que escreve general com J. Fazer o quê, né? Mas, deixe de fumar, por favor. O cigarro só faz mal. O cigarro não faz bem. Tu sabe que a gente não está acostumado com algumas coisas, a gente fica meio estranho, né? Esses dias eu fui almoçar na casa da minha filha é vegana, né? Não come carne, não come nada de origem animal, nada que tenha que se matar alguma coisa, ou de origem animal, lá coisa. Você teria que matar o tempo? Não, o tempo não é animal, né? Aí ela diz assim pra mim, eu achei gozado e assim, pesado aquilo, né? Ela me fez um hambúrguer, fui lá trocar umas tomadas e tal, sei que, aí pai, eu vou fazer um hambúrguer pra ti. Aí eu disse, agora eu vou pegar ela, né? Porque hambúrguer não tem como sair, né? Claro. Hambúrguer é carne, né? Comi um hambúrguer gostoso, troço. Aí eu disse, agora eu te peguei, né? Tem hambúrguer aqui, né? É vegana, vem com esse papo de vegana. Tina, não, pai. Esse hambúrguer é de soja. Não, aí ela fez uma frase, né? O que tu tá comendo aí é no crime. Não tem ninguém morto aí. O bife é desidratado de soja. Ela depois me mostrou, é uma casquinha que tu guarda na prateleira, dentro do armário. Na hora de fazer o hambúrguer, tu bota ele dentro de uma água morninha. Ele cresce. Aí ele dá uma crescidinha. Uma estufada. E aí frita. Cara, tu não tem diferença nenhuma do hambúrguer de carne. Olha aí.
E é gostoso, né, cara? Um alfacezinho, um tomatezinho. Isso é utilizado, eu tenho 2 passagens disso aí também, agora eu acabei de me lembrar. É um hambúrguer vegano. No meu tempo da RBS eu fiz a matéria dos primeiros refrigerantes, não, como é que a gente... Não é refrigerante, suco de soja. Só que eu tomei um copo grande de soja. Eu já tomei aquilo, mas é ruim que eu... Não, tomei puro. Passei 3 ou 4 dias sem comer e beber nada. Porque eu estava desse tamanho, estava estufado. Sim, por causa da soja, né? Tá. Que estufa. Né? Posteriormente, começaram a colocar sabor no suco de soja. O primeiro deles foi banana. Sim. Entende como é que é? Aí você fica com aquele gosto de banana, adocicado e tudo, matava, mas predominava neste suco a soja. Sim. Isso foi uma passagem na cidade de Lages, fazendo um material para a Acaresc, naquele tempo a Acaresc ainda. As outras 2... A Acaresc é a que veio antes da Epagre. Não, a Epagre que veio depois. Sim. A Acaresc sim, tá, isso que eu quis dizer. A Acaresc... Cheguei a pegar a Acaresc. Hoje, Epagre. A outra foi no dia 27 de maio de 1979. A TV entrou no ar dia 1º de maio de 79. No dia 27 de maio de 79, uma quarta-feira, eu tinha feito um jogo no Figueirense, não me lembro qual, e quando cheguei no apartamento tinha um bilhete da minha primeira esposa dizendo: a RBS te pega meia-noite para ir para São Joaquim porque vai nevar. Fui para lá. Não mudou nada, né? Chegou, eu peguei, nessa época, 12 graus Celsius negativos. Negativo? 12 graus Celsius negativos. Estavas no centro da Sibéria. Conclusão, eu estava com frio, mesmo com roupa e tudo preparado, um frio danado, tremia. Alguém de lá, eu não sei se foi o tio Pruda, que foi o Prudente Cândido da Silva Filho. Foi prefeito. Foi uma figura fantástica, uma figura que faz falta nos dias de hoje. Todo mundo gostava dele. Todo mundo e mais alguém. Tio Pruda me deu, ou alguém me deu, se não foi ele, eu estou cometendo uma heresia até, mas eu acho que foi ele, pela nossa ligação. Tal de graspa. Graspa. Um copo desse tamanho. E não me disseram que era para tomar de gavarinho, como diz o Mané. Eu tomei direto. Parece que tinham dado uma facada aqui, assim, ó. Senhora. Fizeram um buraco aqui, ó. Claro, aquilo desceu que parecia um ferro, né? Barbaridade. Tu sabes que graspa era usado para capar bode. Não sabia dessa história? Era. Antigamente, o bode não era, como é que a gente diz? Hoje é feito cirurgia nos animais. Como é que a gente diz? Castrar? Castramento. Castrar, mas eles com anestesia e tudo. Naquele tempo, não anestesia, eles davam graspa para o bode e pegavam o saco do bode, puxavam, e aqui no meio onde tinha aquele cordão, eles davam uma porretada. E o bode... Mas claro que dói. E o bode, pela graspa, talvez não sentisse tanta dor. Era assim que era feito no começo, na década de 50, 60 e 70. Era sabe isso. Que agora, tu falou esse negócio, eu me lembrei, até foi ali em São Joaquim também, foi ali na região serrana, o grande amigo, Rivaldo Macari. Claro, amigão meu. Eu estava no sítio dele ali, em Bom Jardim na Serra, não é nem São Joaquim. Aquele boqueirão bonito ali, depois da Serra do Rio do Rastro. Aí era uma meia-noite, mais ou menos, eu estava na varanda, assim, frio. Aí ele disse assim para mim: Marcelão, queres saber por que a gente chama um bebum de gambá? Eu digo: não, agora eu vou te mostrar. Ô fulano, chamou lá um caseiro dele, né? Me traz aquela bacia lá e bota a cachaça dentro e deixa debaixo daquela árvore ali. Choveu o gambá. Uma bacia, aquelas bacias de alumínio, botou um garrafão, assim, botou de cachaça um pouquinho e botou debaixo da árvore, né? Uns 10 metros dali a gente ficou, né? Tudo escuro e tal. Daqui a pouco começou a descer da árvore os gambazinhos, desse tamanho, os gambá tudo em volta da bacia tomando cachaça, cara. Eles adoram cachaça. Claro. Então, e depois tem o seguinte: o mais engraçado não é eles beberem cachaça, o mais engraçado é depois que eles saem tudo desconcertados. Sai tudo em zigue-zague. Daí o apelido de gambá. De gambá. Tá. Uma outra história minha.
esse navio foi encalhado de propósito para recebimento de seguro. Nunca foi provado isso, mas a gente sabe. Porque um navio, quando encalha, normalmente é de costado. Bombordo ou estibordo. Nunca de proa. O navio não vai entrar na praia de proa. E esse entrou. Para quem não sabe, de frente. De frente. Maltesa S. Piraeus. Com 14 mil toneladas de milho. Quando isso? Onde? Na praia do Gin, em Laguna. 80, mais ou menos. E aí, o que acontece? Eu estive a bordo, né? A gente foi de lancha, estive a bordo com o pessoal da Marinha e tal. E aí me deram de presente uma lata mais ou menos desse tamanho, que era uma lata de alimentação para se você tivesse qualquer problema em alto mar. Sim. Seria para você subsistir, entende como é que é? É uma refeição concentrada. Era uma paçoquinha, era uma lata desse tamanho, fabricação holandesa, com paçoquinha. Eu abri a lata e comi uma paçoquinha. Meia hora depois eu estava desse tamanho. Estava me sentindo agoniado, como se eu tivesse comido meio boi no mínimo. Aí, metendo os nariz. Mas sempre. Aí o que acontece? Fui na prefeitura ali de Laguna, perguntei se tinha alguém que entendia inglês e tudo para traduzir, porque tinha em holandês, alemão e inglês. Se tivesse me diz o que é isso, pelo amor de Deus. Não, tinha a primeira e única recomendação: se comer, não beba nenhum líquido. E eu tinha tomado aquilo com Coca-Cola. Nossa Senhora! Pô, tu não leu porque estava em outro idioma. Claro, estava em holandês, alemão e inglês. Sim, holandês é aquele que só tem consoante, né? Isso. No texto. Alemão, pior ainda. Nossa. Né? Inglês eu não sabia nada naquela época ainda e tal, quer dizer, não houve condições. Coca-Cola com uma paçoquinha mais ou menos desse tamanho. Aquilo estufou tudo por dentro. Eu me lembrei aí da soja de Lages. Sim. Tá. Que tu já tinha... No ano seguinte, em 82, um navio com 13 mil toneladas de carvão, chamado Cidade de Minas Gerais... Não vai me dizer que tu comeu carvão. Não. Encalhou também. Esse navio foi outra situação. Esse encalhou porque ele estava ancorado, o motor falhou, ele estava saindo de Imbituba. Ele estava saindo de Imbituba, os dois motores pifaram, ele lançou as âncoras, vento sul violento, não foi suficiente para segurar, ele veio até a praia e encalhou na praia. Existe até hoje ainda, cidade de Belo Horizonte, com 14 mil toneladas de carvão. Ele está encalhado lá? Está lá, pedaços dele, né? Pedaços, você vê pedaços. Como do Maltesa S. Piraeus também tem, porque o Maltesa foi no mar, foi na praia, ele foi bicando tudo. O comandante, com certeza, foi demitido. E descobriram, inclusive, que os bujões, lembra do bujão? Sim. Aqueles bujões, tinha 4, 5 buracos dentro do casco do navio, esse, o Maltesa S. Piraeus, que o bujão, que tinha o buraco, mas não, faltava o bujão. Ele foi encalhado. Entendi. Foi encalhado. Então você vê que... Quer dizer que já naquela época, se tivesse uma operação Lava Jato, já tinha gente em cana. E o pior, Marcelo, quero até agradecer ao doutor José Ferreira Bastos, irmão do Fernando Felipe Ferreira Bastos. Ele era, e é ainda, naquela época ele era médico do Instituto Médico Legal. E ele me chamou porque aí 3 funcionários, 3 pescadores, um de 16 anos, um de 28 anos e um de 30 anos, adentraram o navio para ver como é que estava a carga de milho do Maltesa S. Piraeus. E o primeiro foi... Na primeira fungada que ele deu lá dentro, ele já morreu por causa a falta de oxigênio, não, como é que se diz? O veneno. Sim, o veneno que usam do milho. Entendi. O milho fermentado já. O agrotóxico. Isso. Não, o milho fermentado porque estava molhado. Tinha entrado água. Não é gás, aquele gás. O segundo foi socorrer o primeiro e ficou, o terceiro foi socorrer e os 3 ficaram. Onde é que entra o Zé Ferreira Bastos? Ele chamaram quem? O Super-Homem? Ele sabia que eu
sempre tinha falado, desde o meu começo de vida, eu sempre falo mal do cigarro. Tá. Mas sempre, acho que com 10, 12 anos eu perdi meu pai, com 10 anos, mas com 10, 12 anos eu já falava mal do cigarro. E na minha turma de solteiro, eu era o líder, sempre tive esse esquema de liderança, nós éramos 20, o único que não fumava era eu. Naquele tempo que fumar era bonito, cara de terno, esmurro. Mas foi um parente teu que fundou a Souza Cruz, né? A Souza Cruz, o Souza. Mas não era o Souza. Nem todos os Souza são os caras direito. Então, lembra de eu contar uma história dessa do Souza Cruz aí? E aí ele me mostrou o seguinte, ele abriu, né, a autópsia, ele abriu o pulmão dos 3. Tá. O cara de 14 anos já tinha os alvéolos, o interior do pulmão, pretos, porque ele fumava desde os 10 anos. O cara de 26 anos tinha todos os alvéolos, tinha um pulmão todinho por dentro, cor-de-rosa, Sim, não fumou. Então você vê, um cara de 26, os alvéolos perfeitos, intactos. O guri de 14, e aí ele passou uma colher assim, saiu uma gosma preta. Então você vê o que é que o cigarro faz lá no interior da pessoa. Nossa. Então, mais uma vez, o cara dizer assim, eu peço, deixe de fumar. O cara diz, deixa de fumar, rapaz. O cigarro mata o sujeito lentamente. Eu disse, sim, mas eu não tenho pressa. Não, esse aí tem uma piada daquela que, quando vinha esses avisos assim no maço, né? O cara deu, a moça entregou um maço para ele e disse assim, cigarro pode causar AIDS. Não, cigarro pode lhe deixar, não é broxa, mas como é que se diz? Impotente. Esse, me dá um da AIDS aí, troca por esse. Que barbaridade. Não conhecias essa? Não, essa é velha já. Que barbaridade. O cigarro vai lhe causar impotência. Troca por um, pode ser de AIDS, não tem problema nenhum. AIDS com filtro. Hã? AIDS com filtro. Mas nunca me interessei por cigarro. Hoje tem sacola ou não? Não, eu esqueci, eu vim da praia, eu vim da orla oceânica, eu vim da praia. Quem não sabe, deixa eu colocar de coisa aqui para dizer isso. Quem não sabe, vai saber agora, porque eu vou fazer ele fazer isso. O Walter Souza veio de bermuda. Nem bermuda, isso é um calção. Quantas vezes tu apresentou o jornal da RBS de bermuda? Diversas vezes, maior beca em cima, se o cara vem embaixo da mesa. O Cid Moreira também fez. Claro, o Cid, eu vi, sabes quem? Que é nosso aqui de Criciúma, como é o Celso Freitas. Eu vi o Celso Freitas. Tu sabe a história do Celso Freitas? Não. Que ele fez um teste lá na Rádio Eldorado para Locutor, né? Sim. E o cara disse assim, amigo, arruma outra coisa para fazer, porque isso aí não vai dar, viu? Não dá para esse negócio aí. Acabou no Jornal Nacional de Criciúma. E hoje está na Record. Né? Era a voz principal da CBN, da Globo. Não dispensaram esse diretor, não? Agora tu vira. Isso não é diretor, é um diretor. É um diretor. O Teles é que diz, né, que o diretor de rádio que sai às 5 da tarde da rádio correndo para ver a novela das 6 em casa. Eu sei quem é a pessoa. Eu também sei. Eu logo vou dizer. Eu não quis dizer. Assim não dá. Assim não dá. Você já esteve melhor? Vamos acabar com isso. Ai, meu Deus. Mas era uma grande figura, né? Grande. Uma grande educadíssimo. Foi ele que me levou para a Rádio Guarujá. Eu saí da Rádio Anita Garibaldi. Nelson José de Almeida era o diretor, 2 metros de altura. Ele disse, quanto é que você ganha lá na Rádio Anita Garibaldi? Eu ganho R$10, vamos supor. Então nós lhe oferecemos R$20 para ir para Guarujá. Poxa, era um pulo, né? Ó. Sair de uma onda média, pequena, né? E Guarujá com onda curta de 49, do ladinho da Guaíba. Inclusive a Bandeirantes, na Copa do Mundo de 62 no Chile, usou a Guarujá para transmissão. E a Diário da Manhã cedeu a onda curta de 31 metros para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Nenhuma das duas tem isso hoje. Hoje tem Embratel, tem satélite e tudo. Não, 31 metros hoje está. A Rádio Marumbi. E agora já a onda curta não funciona também. Está fora do ar. A Marumbi é religiosa. Eu acho que eu tenho um rádio de onda curta. Eu também. Tenho rádio de onda curta. Aqui no estúdio tinha um rádio. Vale a pena. Ondas tropicais. Isso. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha 5 ondas curtas em Brasília. 25, 31, 25,
Não, 19, 25, 31, 49 metros. Agora eu me lembrei do seu Holmes Aquino, irmão do Hermes Aquino, o irmão mais velho, né? Era uma grande figura, morreu agora o ano retrasado. Era o funcionário mais antigo da RBS, 50 e tantos anos. Mas o seu Holmes, né, eu conheci, depois eu chamava ele de Holmes, porque ele ficou muito amigo do meu pai, né, anos depois, mas era o seu Holmes, né. E o seu Holmes dava de 10-0 nos engenheiros, né? Ele, de tanto fazer, né? Eu vi o Holmes aqui consertando pré-amplificador pela linha de serviço. O cara lá em Jeddah. Ele dizia, tu tá vendo esse fiozinho aí? Linha de serviço ou seja, é a resposta daquilo que você está falando. Exatamente. Você se escuta. Isso não é tão velho assim. No começo meu não tinha. Passa o dedo na agulha. Exatamente. Não tinha retorno. Mas a história é o seguinte, né? Lá em Porto Alegre tem o Jockey Club, né? Sim. Que é o Prado, né? Chama de Prado. Aí a rádio ia fazer transmissão de lá. 1 hora antes, a gente começa a acertar a linha e tal. 1-2 horas antes. E aí o seu Holmes, que não tá nem aí, né? Na linha de serviço, né? Aquele radião e tal, ele dizia assim, alô Prado, alô Prado, alô Prado. Alô Prado. Alô Prado. Aí passavam os caras na porta da central técnica e olhavam pro seu Holmes aquele paredão dizendo, alô Prado, alô Prado. Aí daqui a pouco passou o Fernando Ernesto Corrêa, que é o dono da RBS, né? Já meio ferrado, passou pela sala e disse assim, Holmes, o que tá fazendo aí xingando alguém? Alô Prado. Vambora então? Vambora. Gente boa, meu carinho para você, deixe de fumar enquanto é tempo. Por favor. O cigarro deixa você com um hálito de hiena morta. Eu tenho uma outra que é bafo de tigre louco. Também é ruim também. Tudo bem com o tigre? Tem que tomar Tudo bem com o tigre? Tem que comer um house antes de conversar com o sujeito. E ter a caatinga do corpo, né? Claro. Nossa Senhora. Você tem aquele que sai para fumar e quando volta você sente imediatamente posto de fumar, né? Como é que sabe? Tu entra no carro de um fumante, tu sabe que ele fuma, né? Tem gente que fuma no quarto da casa principal. Nossa. Tem gente que fuma dentro do carro na hora da chuva. Pelo amor de Deus, gente. Pense no seu futuro. Pense no futuro da sua família. Tem um fumante passivo, né? Claro. Eu fui um fumante passivo em redação das emissoras de rádio que eu trabalhei, nas 4. Redações, né? Na RBS, quase 16 anos. Hoje em dia é bem verdade. Hoje não tem mais. Não tem mais, é proibido, né? Proibido. Mas antigamente era aquela fumaceira, 8 da noite, né? Na redação, né? Então tá. Gente boa, grande abraço. Eu acho que foi o último do ano? Não, né? Ainda tem. Não, tem mais 2 terças-feiras ainda. Hoje é 5, tem 12 e 19. Então tá. Não, tem 12, 19 e 26. Eu tô confuso, porque ontem a gente fez o último Além da Bola. Bom, é porque o futebol parou, né? O futebol parou. Se bem que a dupla da capital já estava parada há muito tempo. Agora o joguinho bom é só em Chapecó, né? Não, é Europa. Parabéns mais uma vez para a Chapecoense pelo título. Série A e Libertadores, hein? E 8º lugar, ela ficou ainda, não é a melhor colocação do futebol catarinense. O Figueirense uma vez foi 7º colocado e a melhor colocação num brasileiro é do Avaí, que num brasileiro ele ficou em 6º lugar. 6º lugar em nível nacional. Sim. Avaí 6º, Figueirense 7º, Chapecoense 8º. Agora a Chapecoense beleza, né? Garantiu-se para o ano que vem. Agora você já imaginou? A capital não vai ter representante na primeira. A maior cidade do nosso estado, que é Joinville, não tem representante. Nem na segunda. Joinville está na terceira divisão. Então, pelo amor de Deus, onde é que estão os nossos times? Criciúma se manteve na segunda, então quer dizer que nós vamos ter Avaí, Figueirense e Criciúma na segunda divisão no ano que vem. Então tá. Obrigado, gente, um abraço grande. Esse foi o Walter Souza, Histórias com Souza, está tudo documentado na rdabrasil.net. Então lá todos os programas que a gente já fez, tá bom? Esse foi mais um. Obrigado, um abraço.